Fala, meus amigos, estamos de volta. Vamos comentar agora o lançamento do Honda Civic 2023, mas vamos abordar sobre o ângulo do powertrain. Eu vi muita gente comentando sobre economia, sobre acabamento, beleza, mas o foco aqui vai ser os três motores, dois impulsiono e um aerador, dois elétricos e uma combustão. Vamos nessa, vem com a gente. Honda Civic 2023, o híbrido com muita tecnologia. Eu vi muita gente falando sobre economia, falando sobre acabamento. Beleza, aqui a gente vai tratar na parte mais técnica do powertrain desse novo híbrido, esse powertrain que é fantástico. Ele é equipado com dois motores elétricos e um motor a combustão. Esse motor a combustão ele entrega 143 cavalos de força com 19,1 kgfm, Newton-metro. Esse motor não é o 2.0 que vocês conhecem tradicional, não. Esse motor está bastante modificado, ele apresenta uma eficiência energética na ordem de 41%, enquanto o tradicional apresenta na ordem de 33%, mas assim vocês veem como é ineficiente o motor a combustão, uma vez que o elétrico apresenta em mais de 70% de eficiência energética. Além disso, esse motor ele é totalmente novo, né? Ele tem duplo comando de válvula no cabeçote, um variador nos dois comandos, e ele usa o cilindro Atkinson. O que é o cilindro Atkinson, para quem não conhece? É aquele que quando o pistão chega lá no ponto morto inferior, em vez de fechar ambas as válvulas, a de admissão e a de exaustão, vedar completamente o cilindro, não. A de admissão ainda fica aberta, vai fechando devagarinho conforme o pistão sobe, para ele devolver parte da mistura ar-combustível para a admissão, melhorando assim a eficiência energética, sendo um motor com melhor consumo, diminuindo o consumo de combustível. A gente vai até um vídeo para explicar sobre isso, mas muito superficialmente é isso o cilindro Atkinson. Bom, como você tem um motor do cilindro Atkinson, né, em resumo, simplificando muito, ele tem uma faixa de rotação mais eficiente, porém essa eficiência ela é mais estreita. Tem a ver com a engenharia do motor. A gente pode até fazer um vídeo comprando Atkinson, Otto, Emilia, vocês vão sacar melhor, mas basicamente é isso. Como eu havia falado, esse motor tem uma eficiência energética na ordem de 41%, tá? Ele trabalha com injeção direta de alta pressão, injeção múltipla de gasolina, ele entrega melhor potência e torque e reduz o consumo, né? Ele usa NVH, né? Tem uma série de tecnologia lá do virabrequim para melhorar esse motor. E ele tem além do motor a combustão, né? Óbvio, é um híbrido, dois elétricos. Essa é a diferença. Vamos entender esses dois elétricos. O primeiro motor elétrico ele não tem a função de tracionar o veículo de jeito nenhum, tá? Ele tem a função simplesmente de recarregar a bateria. Esse motor não traciona o veículo. O segundo motor sim, fica o tempo todo acoplado, diretamente acoplado lá com as rodas para tracionar o veículo. A bateria tem 1,5 kWh de capacidade e fica localizada embaixo do banco traseiro. Bom, nós estamos falando de potência em kW e potência do motor a combustão em cavalo-vapor. Você sabe por que isso? Tudo é medida de potência. Você não sabe? Vê o nosso vídeo lá sobre torque e potência, vocês vão entender essas medidas de potência aqui, ok? Mas vamos lá. O 2.0 Engine, que é um motor a combustão, né? Ele entrega 143 cavalos, como eu falei, a 19,1 kgfm de torque. E aqui esse câmbio que eles chamam de CVT, que na verdade não é um câmbio, não tem nada de CVT, a gente vai ver já ali adiante e essa solução de transmissão aqui é genial. Continuando, né? O segundo motor sim, esse é um motor surpreendente, é um motor que traciona o veículo na maior parte do tempo. Ele tem 184 cavalos com 32,1 kgfm força de torque, né? 32,1 kgfm. Esse motor é o que vai tracionar e funcionar na maior parte do tempo. Esse cara é, na verdade, responsável pela tração. A combustão vai até tracionar sobre uma situação bastante específica.
O SVT, na verdade, não é um câmbio, é uma transmissão muito inteligente, né? Mas ele não tem nada de CVT, isso é só marketing. Mas, pô, Paulo, como assim? Ele não tem nada de CVT. Ele simplesmente, né? Dentro da transmissão, você tem dois diferenciais, cada um com a sua função, que conectam diretamente o motor elétrico e o motor a combustão, né, diretamente às rodas, cada um com o seu jogo de engrenagens, mas a conexão é direta. Por isso que não tem aquela troca de marchas tradicional, mas ele emula isso muito bem para que dá a sensação de que está havendo troca de marcha de um duplo embreagem. Isso é genial, a gente vai sacar aqui como é feito. Aliás, isso tipicamente foi feito para quem gosta de carro, que foi feito por quem gosta de carro para quem gosta de carro. O motor a combustão ainda possui embreagem, já o motor elétrico negativo, né? Está permanentemente conectado. O módulo eletrônico faz a gestão de toda essa tecnologia de forma totalmente diferente e inovadora, buscando sempre a eficiência de combustível, eficiência energética. Realmente, o software e o módulo de gerenciamento que eles criaram realmente é inovador, é fantástico. Bom, simplificando, né, a explicação do funcionamento do motor elétrico, ele é o responsável por tracionar o veículo na maior parte do tempo, como eu já comentei com vocês. O motor a combustão vai entrar em funcionamento, mas o gerenciamento eletrônico vai desacoplar o motor a combustão da transmissão e vai deixá-lo conectado somente ao primeiro motor para gerar carga na bateria. Essa é a primeira sacada genial. O primeiro motor elétrico, na verdade, ele é um gerador. E tem até soluções de carro híbridos que o motor a combustão ele serve como gerador para o motor elétrico. Mas daqueles tem dois motores. O primeiro motor elétrico ele é um gerador e o motor a combustão se conecta a ele para fazer esse gerador funcionar. Com isso, como ele não tem que fazer o carro andar sob certas condições, ele tem uma melhor eficiência energética, ele emite menos poluentes e ele consegue atender as normas de emissão que estão cada vez mais apertadas. Então, aqui vocês veem os 4 modos de direção possíveis que o carro tem: o engine drive, o modo híbrido, o modo elétrico puro e o módulo de regeneração de energia. Essa estratégia é usada em função de eficiência energética, como já havia comentado com vocês. Em condições muito específicas, o motor a combustão vai tracionar. Por exemplo, você está numa rodovia, velocidade constante, você não precisa acelerar, está só de boa, mantendo só aquela velocidade constante. Nesse momento, quem vai tracionar é o motor a combustão. Um ciclo Atkinson, otimizando o consumo, não fechando a válvula de admissão completamente a cada ciclo, né? Não fechando quando chega no ponto morto inferior, fechando durante o ciclo de subida, né, de compressão. Então é o motor a combustão que vai funcionar. Então aqui um desenho de como ele funciona basicamente o veículo. Se você está na cidade, você é um veículo 100% elétrico, ou seja, você vai rodar 100% elétrico. Se precisar de bateria, a combustão vai acionar o gerador, que é o primeiro motor elétrico, para carregar as baterias, que vão empurrar o motor elétrico principal, que é o segundo. Numa estrada, você está guiando e precisa de uma aceleração vigorosa. Como o motor elétrico tem um torque muito maior, 32 kg contra 19 do outro, além do que esses 32 kg, por ser elétricos, estão disponíveis desde o momento zero, não depende de curva de subida, né, da relação de subida da aceleração, ele funciona no modo híbrido. E se você está simplesmente dirigindo de boaça, como eu falei, calminho lá, pé levantado, onde o foco é a economia, ele vai funcionar com o motor a combustão. O mais impressionante é que eles, né, trabalham com tantos parâmetros para a gestão do motor que o condutor não percebe, é praticamente imperceptível quando é feita a mudança de um motor para o outro. Você quase que não consegue perceber quando é elétrico ou quando é
ou a combustão, quando isso foi mudado, chaveado esse motor, né? Assim você não sabe normalmente se é o combustão que está empurrando, se ele está carregando a bateria, se é elétrica. É muito, muito bem feita esse gerenciamento pela central. No caso da frenagem regenerativa, que é aquela que você tira o pelo acelerador e ele começa a fazer, a regenerar, recarregar as baterias, né? Quem faz essa função é o segundo motor elétrico, que traciona a roda. Então, quem é o responsável pela freada regenerativa, reabastecer as baterias, é o segundo motor elétrico. Então, observe, o primeiro é um gerador conectado ao motor a combustão, mas na parte regenerativa, quem faz é o segundo, que está ligado diretamente às rodas. Tá? Tudo isso pensando que o condutor que está acostumado a guiar um carro normal, ele não consegue perceber que tudo está acontecendo. É muito bem feito, é muito bom o gerenciamento da central. Voltando agora para a gente falar da transmissão, né, que não tem nada de CVT, né, ela é direta, sem marchas, né, tanto motor a combustão quanto motor elétrico. Mas para manter a sensação de você estar trocando marcha, inclusive com um câmbio de dupla embreagem, ele emula, assim, ela simula isso. E como é que ele faz isso? Cara, é genial como a solução que eles acharam, né? Ele simplesmente dá pequenos cortes no motor elétrico e no motor a combustão, mas de maneira síncrona. Inclusive, por esse corte, você sente aquele tranquinho de milésimo de segundo, como se estivesse trocando as marchas, embora não esteja, é puramente simulação eletrônica. Como ele gerencia isso? Ele corta o motor elétrico, corta o motor a combustão e volta de imediato aquele movimento síncrono. Você sente como se estivesse trocando uma marcha, sente o giro mudar, sente tudo, mas não está acontecendo na verdade porque o carro não tem marcha, ele é tracionado diretamente. Bom, acabei explicando aí como é feito, antecipei o slide, né? Como é feito essa simulação, e aí genial, como eu falei, né? Que te dá a percepção física perfeita do que você está num carro comum, um carro tradicional, porque você tem a percepção física, percepção tátil e também você pode trocar as marchas e tem a percepção do som, porque a variação da rotação do motor é muito, muito, muito bem feito. Esse motor, esse gerenciamento pela central. Bom, minha gente, basicamente era isso que eu queria mostrar a vocês. Essa solução genial da Honda, esse Honda Civic que está matador, essa geração 11. Eu vi muita gente comentando sobre potência, sobre acabamento, consumo, mas pouca gente comentando sobre como essa engenharia funciona. Eu já ia esquecendo, por favor, não se esqueçam de se inscrever, curtir, dar like, acompanhar, seguir o nosso canal, Auto Brasil Padrão. Vem com a gente, meu amigo.